Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo. O objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Muito obrigado a você que já está aqui conosco. Muito obrigado a você que já está nos assistindo. Muito obrigado a você que está com muita alegria, com muita felicidade aqui no canal Ensino e Palestra, porque estudar a Palavra de Deus nos traz alegria, estudar a Palavra de Deus nos traz felicidade, estudar a Palavra de Deus nos completa, porque nós estamos dia após dia conhecendo mais e mais das Sagradas Escrituras, e isto para quem ama a Palavra de Deus, para quem ama as Sagradas Letras, faz toda a diferença. Nós estamos aqui tratando da revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nós estamos estudando neste quarto e último trimestre de 2021 um tema maravilhoso, o Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. O nosso comentarista é o pastor Elenay Cabral, que é conferencista, é teólogo, é membro da Casa de Letras Emílio Conde e também é um dos comentaristas mais assíduos nas revistas Lições Bíblicas. O pastor Elenay Cabral está nos brindando com um trimestre maravilhoso. Este trimestre que na verdade está encerrando. Nós estamos hoje na 12ª lição, na penúltima lição do trimestre, e vamos estudar a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Nós estamos juntos a partir de agora e vamos com você aqui no canal Ensino e Palestra. Lição número 12, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Na nossa revista você tem o texto áureo, você tem a verdade prática, você tem a leitura diária e também a leitura bíblica em classe, que nesta semana encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos 7 ao 15. Nós não lemos aqui o nosso texto, mas nós fizemos questão de sempre lembrar a você a importância, lembrar a você da importância da leitura da nossa lição, da leitura da nossa leitura bíblica em classe, para que você tenha um pano de fundo para o desenvolvimento da aula. Então, eu faço questão de colocar aqui no vídeo o texto para que você possa, aí na sua Bíblia, aí na sua revista, fazer leitura dele, e assim nós vamos juntos para mais um vídeo, nós vamos juntos para mais uma aula aqui no Ensino e Palestra. Nosso primeiro tópico, a consciência de Paulo a padecer por Jesus. A consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. Nosso primeiro subtópico, a insistência de Paulo em ir a Jerusalém. Segundo subtópico, de Mileto para Tiro. Terceiro subtópico, passando por Cesareia. Paulo, ele foi avisado várias vezes sobre os perigos que correria ali em Jerusalém. Agora nós perguntamos, por que Paulo, sendo avisado, por que Paulo, tendo informações sobre o que aconteceria ali, ele ainda insistiu para estar em Jerusalém? Seria uma teimosia? Paulo estava fora da direção de Deus? Em hipótese alguma. O Espírito Santo estava mostrando para Paulo o quanto ele iria sofrer. Mas em nenhum momento, isso é preciso que nós deixemos aqui bem claro, em nenhum momento o Espírito Santo disse para Paulo, Paulo, não vá para Jerusalém. Paulo, não chegue lá. Paulo, vá para outra cidade, vá para outro local. Se o Espírito Santo tivesse falado assim a Paulo, com absoluta certeza, ele não iria para Jerusalém. Mas o Espírito Santo fez questão de mostrar para Paulo que, embora ele estivesse na direção de Deus, que embora ele estivesse fazendo a vontade de Deus, que embora ele estivesse fazendo o seu melhor, ele iria sofrer privações, ele iria sofrer prisões, ele continuaria sofrendo por amor à obra de Deus. Aliás, logo na sua conversão, Deus, Jesus Cristo, já havia dito para Ananias, aquele discípulo de Deus que foi lá e orou por Paulo para que ele recobrasse a visão. E agora nós estamos retrocedendo lá em Damasco, lá na entrada de Damasco, quando Deus fala com o apóstolo Paulo.
Deus falou para Ananias que Paulo iria sofrer por amor ao Evangelho. E Paulo sofreu até o fim por amor ao Evangelho, mas jamais arredou o pé da sua convicção em Deus, da sua convicção da mensagem que Deus colocara no seu coração. Então Paulo não estava fora da direção de Deus, mas estava sendo advertido por ele sobre o que iria acontecer. Paulo sabia muito bem o que o esperava, mas ele, Paulo, não esperava somente prisões, mas até mesmo a própria morte, caso isso fosse necessário. Lá em Atos capítulo 21, versículo 4, diz assim: E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles pelo Espírito diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Pelo Espírito dizia a Paulo. Espírito aqui está grafado com E maiúsculo, ou seja, está falando do Espírito Santo. Quer dizer que eles eram homens cheios do Espírito Santo. Eles eram homens cheios da graça de Deus. E cheios do Espírito Santo, eles diziam que Paulo não subisse para Jerusalém, mas da vontade própria deles. Não que o Espírito Santo tivesse dito para eles impedirem Paulo ou advertirem Paulo para não ir a Jerusalém. Eles estavam sendo advertidos do que Paulo passaria, mas eles, por vontade própria, por amor, por afeto a Paulo, queriam impedir que Paulo subisse para Jerusalém para que Paulo não sofresse. Mas não que o Espírito Santo ordenara a eles que Paulo não fosse. Isso deve ficar muito bem claro, e você que é professor deve colocar isto com muita clareza para os seus alunos. Ali em Atos ainda, no capítulo 21, versículos 8 e 11, ali diz que, e ali Lucas está narrando, que eles chegaram a Cesareia e entraram na casa de Filipe, o evangelista. Filipe, que era um dos 7, e ficaram ali com ele. E tinha Filipe 4 filhas virgens que profetizavam. E também ali chegou um certo profeta Ágabo. E este Ágabo, ele pega o cinto de Paulo e ele liga-se com o cinto de Paulo, ele amarra-se com o cinto de Paulo, com os seus pés e mãos. Ele amarra com o cinto de Paulo, ele amarra os seus pés e amarra as suas mãos. E diz: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém, o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos de gentios. Olha só o que Ágabo está dizendo. Assim diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém, ou assim prenderão os judeus em Jerusalém, o homem de quem é este cinto. O Espírito Santo não disse: o homem de quem é esse cinto não deve ir para Jerusalém. Paulo, você deve ficar aqui. Não, o Espírito Santo estava advertindo Paulo o que iria acontecer. Mas ele, o Espírito Santo, estaria indo com Paulo. Ele, o Espírito Santo, estaria acompanhando Paulo. Ele, o Espírito Santo, estaria guiando Paulo. Então, nós temos aqui que concluir que Paulo estava dentro da direção de Deus, mas sendo advertido do que iria acontecer. Mas ele tinha uma força dada pelo Espírito Santo para que, embora as prisões, embora as dificuldades, ele continuasse fazendo a obra de Deus. Ainda em Atos 21, 12 e 13, diz que eles rogaram, eles pediram para que Paulo não fosse, para que Paulo não subisse a Jerusalém. E olha só o que Paulo fala para eles: que fazeis vós chorando? Olha só, estavam chorando, eles estavam com lágrimas nos olhos, eles estavam implorando a Paulo para que Paulo não subisse. E Paulo dizia que eles estavam magoando o seu coração. Que fazeis vós chorando e magoando o meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado ou a ser preso, mas a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Eles estavam cortando o coração de Paulo. Eles estavam deixando Paulo aflito. Mas Paulo dizia que ia para Jerusalém, custasse o que custasse. E assim ele fez. Ele foi para Jerusalém. E agora entramos no tópico 2, a coragem para enfrentar as ameaças de morte. Primeiro subtópico, a coragem do apóstolo Paulo pela voz do Espírito. Segundo, a chegada em Jerusalém. Terceiro, Paulo se depara com seus oponentes judeus. Paulo, ele tem um grande embate com os judeus.
ali em Jerusalém, ele é acusado de profanar o templo. Porque ali em Jerusalém, o templo, ele tinha no pátio uma divisão, onde até a metade poderia entrar qualquer pessoa, e a partir daquele local, onde tinha inclusive uma placa, tinha inclusive uma inscrição dizendo que somente judeus entrariam ali. Paulo ele foi acusado de colocar para aquela parte onde somente judeus entravam, pessoas de outras nacionalidades. Os judeus, eles odiavam os gentios. E os gentios, por sua vez, odiavam e desprezavam os judeus. Uma clara evidência disso era o próprio templo. Junto ao templo existia um pátio. E, como eu falei aqui, uma divisão ali, um muro que delimitava o espaço por onde os prosélitos, ou seja, aqueles convertidos ao judaísmo, poderiam transitar livremente, e o espaço que era proibido a eles, onde somente os judeus poderiam acessar. Existia inclusive uma inscrição que informava sobre o perigo da punição com morte para o gentio que desobedecesse àquela determinação. E o pastor Douglas Batista, no seu livro A Igreja Eleita, ele cita um trecho do comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento que versa sobre esse muro da separação. De qualquer lugar, diz o texto, os gentios podiam olhar e observar o templo, porém não tinham permissão de aproximar-se dele. Estavam impedidos pelo muro que os circuncidava, uma barricada de 1,5 metros de pedra sobre a qual estavam colocados em seguidos intervalos avisos em grego e latim. Na verdade, esses avisos não diziam os intrusos serão processados, e sim os intrusos serão executados. Paulo ele é acusado de violar o templo em Jerusalém, uma vez que teria introduzido no espaço exclusivo dos judeus um gentio que viera com ele de Éfeso. Por conta dessa acusação, se instala ali um tumulto inacreditável na volta do templo. E Paulo ele é quase linchado. Paulo jamais cometeria um ato insano de colocar alguém não judeu em um espaço que somente os judeus poderiam estar. Ele jamais profanaria o templo. Ele era zeloso, era respeitoso para com os assuntos sagrados. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, neto do grande Hillel, um rabino de extremo respeito. Paulo sabia tudo sobre a lei e jamais iria profanar o templo do Senhor. Mas os inimigos de Paulo, eles criaram um factoide, eles criaram um fato errôneo, eles criaram um fato falso, eles criaram uma mentira para deliberadamente matar Paulo, que era o desafeto das lideranças judaicas. E considerado por essas lideranças como um grande traidor da causa judaica. Lá em Atos capítulo 21, 29 a 32, você lê sobre isso. Continua no capítulo 22, versículos 1 ao 4 também fala sobre esse assunto. E a partir desse episódio que acontece ali, Paulo fica 2 anos preso em Cesareia. Avançamos para o terceiro tópico, acusações e prisão de Paulo no templo. Primeiro, as acusações mentirosas contra Paulo. Segundo, a prisão do apóstolo e o enfrentamento contra seus algozes. Terceiro, Paulo dialoga com Lísia. Agora eu quero falar sobre as prisões de Paulo. Durante sua vida ministerial, o apóstolo Paulo sofreu inúmeros infortúnios, inclusive algumas prisões. Essa em Cesareia, entre os anos 57 e 59 depois de Cristo, em Jerusalém, uma prisão domiciliar, e ali tinha liberdade para receber quem quisesse. Ele ficou 2 anos preso nesta prisão. Por quê? Porque Paulo estava em Cesareia preso, e ali ele via que havia uma conspiração entre os judeus e as autoridades romanas ali. E ele estava vendo alguma artimanha muito pesada contra si. Ele seria entregue pelas autoridades dos judeus, pelas autoridades romanas, para que o Sinédrio, que era o espaço judeu de julgamento, o espaço judeu de ordenamento da vida religiosa e da vida social dos judeus,
onde haviam ali os líderes judaicos, eles iriam receber Paulo e muito provavelmente Paulo, entre o deslocamento, entre a sua viagem, seria morto, sofria um atentado. Paulo sentiu tudo isso e disse: eu quero ser julgado por César, porque Paulo era cidadão romano e poderia ter esta condição toda especial, guardada a um cidadão romano, ser julgado pelo próprio imperador. E aí ele foi sim para Jerusalém e ali ele ficou 2 anos preso até o seu julgamento. Era uma prisão domiciliar, ele recebia quem quisesse ali. Paulo alugou uma casa e ali ele estava com soldados da guarda pretoriana, que era a guarda de elite do Império Romano, e ele fica ali preso por 2 anos, recebendo quem ele quisesse, uma prisão domiciliar, e ali escreve várias cartas, as chamadas cartas da prisão, e depois vem o seu julgamento e ele é absolvido, livre de todas as acusações e continua fazendo a obra de Deus. E aí ele vai até Creta, deixa Tito lá, vai até Éfeso, deixa Timóteo lá, continua a sua jornada, continua o seu evangelismo, continua fazendo a obra de Deus. Até que em 60, entre 60 e 62 depois de Cristo, ele é preso novamente. E agora ele não estava em uma casa alugada, ele não estava em uma casa confortável, ele estava em uma masmorra úmida, fria e insalubre, a chamada prisão Mamertina. E daquela prisão, as pessoas ou saíam leprosas ou saíam para o martírio. E nesta prisão Mamertina, Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo. Essa foi a última carta escrita por Paulo, porque dali daquela prisão ele foi levado para a sua sentença de morte. Quando Paulo escreve para Timóteo a segunda carta, ele já está sentenciado à morte. Entendemos o caso. Vamos lá. Na noite do dia 18 de julho de 64, Nero, ensandecido, buscando uma inspiração para uma composição sua, resolve colocar fogo na cidade de Roma. O incêndio assume proporções inimagináveis e a cidade queima por cerca de 1 semana. Algumas pessoas, alguns historiadores dizem que Nero não teria colocado fogo em Roma, até porque nem estaria ali. Até nem estaria na cidade. Ele estaria na sua residência em Ânico, a aproximadamente 50 quilômetros de distância da capital. E assim que ele soube da terrível fatalidade, ele teria tomado as providências necessárias para que os danos fossem aplacados na medida possível. Contudo, historiadores afirmam que vários romanos juravam ter visto servos do imperador Nero distribuindo os focos de incêndio pela cidade. Então, muito provavelmente, Nero, ou ele colocou fogo em Roma, estando ali em Roma mesmo e assistindo aquele episódio, assistindo aquele evento, ou ele estaria realmente na sua residência longe de Roma, mas ordenado o incêndio da cidade. Mas muito provavelmente Nero ele fora o autor deste ato insano, deste ato que causou uma comoção muito grande na cidade de Roma. Este ato que teve um desencadeamento impressionante. De toda a cidade de Roma, somente cerca de 4 bairros ficaram intactos, não foram atingidos pelas chamas. Em 3 deles habitavam judeus e outro bairro era habitado pelos cristãos. Como Roma tinha um bom relacionamento com os judeus, pelo menos na medida do possível, na maioria das vezes, eles resolveram deixar os judeus por inocentes e culparam os cristãos, espalhando a notícia de que eles teriam sido os incendiários de Roma. Imagine agora a população romana
que perdera praticamente tudo ao saber quem foram os ditos responsáveis por aquela barbárie. Ali inicia-se uma feroz e desproporcional caçada aos cristãos. Os cristãos foram literalmente caçados. Muitos deles foram levados para matas e colocados sobre eles peles de animais, e eles eram ali deixados naquela mata, entregues às feras que habitavam aqueles locais, para serem devorados pelas feras. Muitos outros foram estaqueados em fileiras pelas ruas de Roma. Ao cair a noite, colocavam em seus corpos piche ou outro material inflamável e incendiavam eles vivos. Assim eles iluminavam as ruas com seus próprios corpos em chamas. Nero ainda manda colocar alguns cristãos estaqueados em seu jardim real, para à noite serem acesos com material inflamável e assim iluminar o local. Muitos crentes estavam sendo mortos, mas ainda não tinham achado o verdadeiro líder dos incendiários. E quem poderia ser esse líder? E a culpa recaiu sobre quem? Sobre o apóstolo Paulo. Ele fora promovido a chefe dos incendiários e imediatamente levado à prisão. Segundo alguns historiadores, Paulo foi falsamente denunciado por um certo Alexandre. Paulo fala dele lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 14 e 15. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Então, alguns historiadores entendem que esse for aquele que falsamente fez acusações contra Paulo. O sistema jurídico, ele foi uma das grandes contribuições do Império Romano para a humanidade. E até hoje é estudado nas universidades. O direito romano preconizava que toda e qualquer pessoa tinha direito à defesa. Com Paulo não foi diferente. Foi convocada uma audiência para que Paulo se defendesse das insanas acusações que vinha sofrendo. No dia marcado, Paulo foi ao encontro e Paulo esperava lá encontrar inúmeras testemunhas de seu ministério, de sua vida ilibada, de sua conduta exemplar, de sua vida idônea. Muitos crentes, com certeza, pensavam Paulo estariam ali para defendê-lo. Tantas pessoas para quem ele havia pregado, tantas pessoas que ele havia ajudado. Mas na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, diz: ninguém me assistiu na minha defesa. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Nada mais restou a Paulo a não ser a sua condenação. Sem defesa, sem testemunhas a seu favor, Paulo foi sentenciado à pena de morte. E ele fala para Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Mas o pior, que a prisão triste, fria, insalubre, foi sentir a dor do desamparo. Paulo estava sozinho, ninguém queria ter sua imagem associada a ele. Ora, a imagem associada ao inimigo número 1 do império. Paulo agora era o inimigo número 1 do império. Paulo agora era o mais odiado de todos os inimigos de Roma. E até mesmo seu filho na fé, Timóteo, em quem Paulo tanto investira, estava com vergonha dele. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Portanto, não te vergonhas do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Em outra tradução diz, não te envergonhe das minhas prisões. Paulo sabia que iria morrer, mas ele negava-se a aceitar que seria morto por Nero, ou por Roma, ou ainda por ódio dos judeus. Ele sabia que estava entregando a si próprio como verdadeiro sacrifício a Deus. Era o final
de uma jornada gloriosa aqui na terra. A morte de Paulo. Segunda carta de Paulo a Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Combati o bom combate. Paulo entendia que era um bom combate, que valera a pena tudo o que passara, todas as privações, todas as perseguições, todas as coisas, boas ou más, haviam contribuído para o progresso do Evangelho. Acabei a carreira. Paulo usa a figura de um corredor que está prestes a atravessar a linha de chegada. Seria logo declarado vencedor, um maratonista que ocupara o seu espaço e vencera todo o percurso proposto. Guardei a fé. Paulo chegou ao final da carreira com um grande trunfo nas suas mãos, a sua fé. Quantos ao longo da carreira da vida acabam perdendo a sua fé, perdendo as suas convicções e até mesmo a sua própria salvação? Paulo permaneceu firme, convicto e alicerçado pela sua confiança inabalável em Deus. A coroa da justiça me está guardada. Paulo sabia que seria coroado, premiado. Ele tinha certeza que seu prêmio estava à sua espera, estava reservado para ele. Justo juiz. Os juízes terrenos, por mais que se esforcem e sejam honestos, têm a sua limitação. Mas o justo juiz, Jesus Cristo, está sentado em um alto e sublime trono para exercer os seus juízos com retidão, com perfeição. E não somente a mim, mas também a todos os que amaram a sua vinda. Paulo não era exclusivista. Sabia que não somente ele era digno de receber a coroa, mas todos que amavam a vinda do Senhor. Paulo não era mais o legalista que foi no passado e agora compreendia perfeitamente os planos de Deus para com a humanidade. Combata o bom combate, guarde a fé, acabe a carreira na hora certa, no momento certo. E Deus, como foi com Paulo, será com você também. Tenha convicção, tenha certeza da obra de Deus na sua vida, nos planos de Deus, nos desígnios de Deus sobre a sua vida, sobre o seu ministério, assim como Paulo. E embora as controvérsias, embora as acusações, embora os empreendimentos contrários, siga no propósito certo e inabalável de chegar até a glória, combatendo dia após dia este que é um bom e sublime combate. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua audiência, deixe seu like, deixe seu comentário, inscreva-se no canal, nos ajude a crescer. Queremos estar aqui cada vez mais aprendendo juntos com a Palavra de Deus, estudando juntos a Palavra de Deus e fazendo este vídeo aqui para a honra, louvor e glória a Deus e para o crescimento do reino. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.